Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa aula 7 de Biologia e essa aula tem por objetivo identificar os tecidos vegetais, diferenciar os tecidos vegetais, conhecer os tecidos primários e secundários e reconhecer tecidos meristemáticos e adultos. Essa aula foi feita pela equipe de Biologia do 2º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e vou acompanhar vocês nessa aula. A estrutura do vegetal. Então, essa é a nossa aula 2 de histologia, mas ela foi feita de forma que se você assistir ela primeiro e depois a 1, não vai fazer tanta diferença. Porque na 1 nós tratamos dos tecidos primários, agora nós vamos tratar dos tecidos secundários, ok? Então, aqui, os meus órgãos vegetais, eu tenho as flores, que estão responsáveis pela reprodução, é onde eu vou ter órgãos masculinos e femininos responsáveis por produzir gametas masculinos e femininos. Posteriormente, eu vou ter essa flor tendo um desenvolvimento e formando o fruto com interiormente a semente. Aqui eu tenho o caule. O caule tem por função a sustentação do vegetal, então eu vou levantar essas folhas aqui para que elas façam a fotossíntese, vou permitir o meu eixo aqui da planta. Existem diferentes tipos de caules. Então, caules trepadores, caules rastejadores, caules tipo tronco, tipo estipe, mas isso eu não vou entrar em detalhes hoje. Serve para o transporte. No interior do caule eu tenho os vasos condutores de seiva, aparecem em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Serve para proteção, então eles vão proteger os vasos, o interior, o cerne deste meu caule. Aqui eu tenho folhas, então folhas são uma área importante para a captação de luz para poder fazer a fotossíntese. É responsável pela transpiração, então pelas folhas sai água na forma de vapor, que é a minha transpiração. E a troca gasosa. Então, nas folhas há estruturas chamadas estômatos e por esses estômatos vão ocorrer as trocas gasosas, tanto para a fotossíntese quanto para a respiração. As raízes, eu tenho então responsáveis pela absorção de água e sais minerais do solo. A fixação desse meu vegetal no solo, eu também tenho diferentes tipos de raízes, tuberosas, escoras, respiratórias, mas também não vou entrar nos detalhes hoje para vocês. O que nos interessa é só algumas funções de raízes, a gente não vai tratar desses tipos. E o transporte, porque pelas raízes eu também tenho a passagem de vasos condutores que vão transportar as seivas para as folhas e depois vão receber, então, a minha seiva elaborada. Bom, por que é importante tratar disso? Porque nós vamos tratar de alguns tecidos e é importante vocês associarem o tecido com o órgão onde elas estão e, então, a função deste órgão. Aqui, então, nós temos um meristema apical. O meristema apical, ele fica no ápice, na ponta do meu vegetal. Existe o meristema apical do caule, o meristema apical da raiz. Esse meristema apical, ele é formado por células que têm muita capacidade de divisão celular. Vão ser células que vão formar diferentes tipos de tecidos na planta. E a partir desse meristema apical, eu vou ter a formação da protoderme, do procâmbio e do meristema fundamental. A minha protoderme, ela vai dar origem, então, à epiderme. O meu procâmbio dá origem a floema e xilema primário e, posteriormente, ele tem uma função aqui em câmbio vascular. E o meu meristema fundamental vai gerar, então, parênquimas, colênquimas, esclerênquimas, tecido cortical, que são os tecidos primários. Essa nossa aula de hoje, ela vai se fixar mais aqui nos meus meristemas secundários. Então, meristemas, células que têm a parede celular mais fina, são células com alta capacidade de divisão e que conseguem originar, então, diferentes tipos de tecidos. O meu câmbio vascular, ele vai originar, então, o meu floema e o meu xilema secundário.
Turma, quando eu falo em floema e xilema secundário, é lógico que eles vão passar pela planta verticalmente, mas eles são muito responsáveis pelo crescimento em espessura, tá? No meu diâmetro da planta. O felogênio, ele origina dois tipos de tecidos, a feloderme e o suber, que são tecidos destinados ao revestimento do meu vegetal. Lembrando que se esse meu vegetal vai crescer mais em espessura, em largura, eu vou estar constantemente substituindo este tecido aqui. Conforme eu vou adicionando mais tecidos, eu tenho que aumentar, então, essa minha superfície de revestimento do vegetal. Então, o câmbio vascular, ele vai permitir o crescimento do caule e da raiz em espessura, tá? É lógico que a minha planta vai crescer, então, também na vertical. Mas eu tenho uma grande responsabilidade desse tecido no crescimento em largura, em espessura, o diâmetro aqui do meu vegetal. Então, quem é que origina este meu câmbio vascular? Eu tenho principalmente o procâmbio. Mas tem esse tecido chamado periciclo, eu já vou mostrar para vocês aonde ele fica, que ele também auxilia a formação do câmbio com algumas células que vão estar presentes ali, tá? Esse meu câmbio, então, depois ele vai gerar esses dois tecidos que são, então, tecidos, células que vão fazer o transporte de seiva. O xilema, que faz o transporte da minha seiva bruta, então, lá das raízes em direção às folhas, e o floema, que faz, então, o transporte da minha seiva elaborada. Vejam. Esses tecidos aqui são secundários, então eles vão se depositando e vão aumentando a espessura do meu vegetal. No caule, o que vai acontecer então? Eu vou ter o surgimento então deste meu procâmbio e ele vai formar então o xilema e o floema secundários a partir do que restou de xilema e floema primário nas regiões dos feixes vasculares. Eu vou tendo uma substituição. Esse meu xilema e floema primário, eles ficam mais lá na ponta. A gente tem que pensar que se o meu vegetal está crescendo, então o meu caule está aqui, essa parte mais de baixo ela vai ser mais espessa e conforme esse meu vegetal vai crescendo, a ponta onde tem o ápice são sempre tecidos mais jovens. Então ali eu tenho meu xilema e floema primário, gradativamente eu vou tendo uma substituição e vou ter depósito de tecidos que vão gerando xilema e floema secundários. Na minha raiz, eu tenho faixa de células meristemáticas que vão produzir xilema secundário e floema secundário. Então, eu tenho o xilema, que é mais interno, fica mais no interior, e o floema, que é mais externo, fica mais no exterior do vegetal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho o corte do caule. Esse corte aqui é mais em cima, então eu tenho aqui, ó, ainda meu floema primário, tenho meu xilema primário. E aqui eu vou ter, então, o meu câmbio vascular que vai estar em volta aqui desse meu xilema, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a produzir, então, o xilema secundário, que vai estar aqui, e vai produzir, então, o meu floema secundário, que vai estar aqui. Vejam, o meu floema primário, eu tenho ainda aqui resquícios dele em grande quantidade. E o meu xilema primário mais internamente aqui. Com o tempo, conforme essa parte aqui mais para baixo do vegetal, eu tive então uma substituição, vejam. Eu vou ter aqui, ó, o meu xilema secundário. Aqui eu ainda tenho um pouco de xilema primário. Em roxinho aqui eu tenho o meu floema secundário. Ainda tenho aqui, ó, o meu xilema primário um pouco. O meu câmbio vascular tá aqui, ó, em volta entre xilema e floema. Se eu for olhar a raiz, eu tenho aqui a ponta da raiz, então essa parte aqui é mais nova, tá? E aqui eu vou ter, então, ó, o meu câmbio, é essa faixa laranja aqui, em volta do meu cilindro, tá certo? Em roxinho, aqui para fora do câmbio, eu tenho o meu floema secundário, tá?
Em azul aqui eu tenho o meu xilema secundário. Aqui, isso que parece uma estrelinha, ainda eu tenho um xilema primário aqui, tá? E essas manchas mais roxinhas aqui ainda são do meu floema primário. Agora, lembra que eu falei que eu tenho o periciclo que forma também, ó? O periciclo é essas células aqui, essa faixa verde. Ué, professora, como é que ele ajuda na formação do câmbio que está aqui? Porque eu ainda vou ter células que vão auxiliar aqui na formação deste tecido, que vai ser de condução. Perfeito? Então, aqui, ó, o meu câmbio, ele origina o meu xilema secundário, que fica mais interno, e mais externamente eu tenho o meu floema secundário. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o câmbio. Para cá ele está originando o xilema, para cá ele está originando o floema. Aqui eu vou ter depois casca do vegetal, para cá eu vou ter cerne, vou ter o interior, a medula do meu vegetal, tá? Então, imaginando aqui, ó, em azul floema, em verdinho meu câmbio vascular e em vermelho xilema. O meu câmbio começa a fazer divisões, ele vai originando o xilema. O xilema ele vai ficando grosso. Depois de muitas modificações, ele começa a originar, então, um tecido, um elemento típico do xilema. E o xilema vai se tornando, basicamente, o que eu vejo de madeira dentro do meu vegetal. Por isso, essa parte aqui, eu vou tendo várias camadas aqui. Já o meu floema, eu vou ter o câmbio vindo para cá e originando meu floema. Meu floema é uma parte menor, é um tecido mais fino que fica posteriormente ao câmbio. Então, para cá seria a parte de fora do vegetal, floema, câmbio e para cá o meu xilema. Aqui tem algumas fotos para vocês verem como que essas células ficam no caule e na raiz. Então, aqui eu tenho um caule de cactácea, um cacto, e aqui aparece o feixe vascular. Aqui, ó, eu tenho o câmbio, aqui o floema secundário, aqui o xilema secundário, e eu ainda tenho aqui um resquício de xilema primário, tá? Com o tempo, eu vou ter esse xilema secundário se tornando cada vez mais grosso. O câmbio, ele continua ainda como um tecido que faz divisão celular, produz o floema para fora e o xilema para dentro. Aqui, essa planta popularmente conhecida como louro. Aqui eu tenho câmbio vascular. Daqui, ó, essa região mais corada até aqui, eu tenho meu floema. Abaixo do câmbio, eu tenho aqui o meu xilema. Aqui, floema secundário, aqui, xilema secundário e aqui o meu câmbio vascular. Olha só, vejam como o xilema é bem mais grosso. O câmbio, conforme ele vai fazendo divisões, ele vai originando o xilema para dentro e o floema para fora. E esse câmbio, ele vai, então, substituindo o meu floema, que vai crescendo nessa direção. Dessa forma, a minha planta vai crescendo espessura. Como? O câmbio vai depositando células de xilema para cá, vai ocupando o espaço deste floema, que já está depositado aqui, e depositando mais células de floema. Então, eu vou ter a minha planta crescendo em espessura. Isso aqui é um corte de raiz. Então, aqui eu tenho o centro do meu vegetal, parênquima medular. Aqui eu tenho meu xilema secundário, nesse vermelho, esse rosa forte aqui. Esse fiozinho aqui amarelo é o meu câmbio vascular. E aqui em azul eu tenho, então, o meu floema secundário. Então, veja, o meu câmbio vascular, que está aqui, ele envolve todo o vegetal. Para dentro vai gerando xilema, para fora vai gerando floema. O xilema cada vez vai sendo depositado mais camada, mais camada, mais camada, vai ficando um tecido cada vez mais grosso. O meu câmbio vai tomando o espaço do floema e produzindo mais células de floema. Então, esse tecido vai crescendo aqui para fora. E aqui depois a gente vai ver esse outro tecido aqui da minha periderme, tá? Aqui o corte ainda deixou um pedacinho da raiz lateral. Então, essa aqui é a minha raiz principal. E eu vou ter aquelas raízes secundárias, aquelas raízes laterais saindo aqui desse meu eixo principal da raiz. Xilema secundário, então, ele vai contribuir principalmente para o crescimento em espessura da planta. É lógico que a minha planta vai crescer nesse sentido aqui. Então, aqui
eu vou ter o ápice do caule com células mais jovens. Conforme eu vou descendo aqui, eu vou ter células que estão há mais tempo, células mais antigas. Na raiz é o contrário, né? Para cá eu tenho o ápice, para cá eu vou ter as mais antigas. Mas enfim, a minha planta vai crescer nesse sentido aqui, vertical, ou também chamado sentido axial. E ela vai crescer também no sentido horizontal ou radial, que vai dar o crescimento em espessura ou diâmetro do meu vegetal. O meu xilema secundário, então, ele constitui a madeira do vegetal, né? Quando eu vou cortar, eu vejo, essa madeira aqui eu tô vendo basicamente meu xilema secundário. E muitos autores chamam de lenho, tá certo? Bom, as células que vão promover o crescimento axial, elas vão ter o eixo maior nesse sentido axial. Por outro lado, as células que vão permitir o crescimento horizontal ou crescimento em espessura vão ter também o seu sentido maior nesse sentido horizontal, tá? Mas os dois, tanto o crescimento axial quanto o crescimento radial, eles ocorrem com células vivas e existem células mortas. Professora, mas células mortas, vejam, no vegetal não é problema ter células mortas, tá? Essas células mortas, elas não têm mais o protoplasto, ou seja, aquela parte interior, elas vão ficar basicamente canudinhos feitos de paredes celulares. Aqui, para vocês terem uma ideia, então, eu tenho no solo água e sais minerais. Essa água e sais minerais vão entrar aqui primeiro pelos pelos, né? E até chegar aqui ao xilema. Esse meu xilema, a maioria das células dele, eu não tenho mais o protoplasto, eu não tenho mais o interior, eu vou ter basicamente parede celular lignificada. E aí, o que vai acontecer? Eu vou permitir que água e sais minerais percorram aqui, ó, aqui já é essa parte do caule, ó, basicamente canudinhos por onde elas vão passar, até chegar às folhas. Nas folhas, o que ocorre aqui nas folhas? Transpiração. Então, eu tenho a água saindo na forma de vapor. A planta vai funcionar como um canudinho. Conforme eu perco água em cima, entra água embaixo pelas raízes. E aí, essa água percorre esses canudinhos aqui e vai chegar lá em cima por onde essa água vai sair, tá? É lógico que eu tô olhando aqui o xilema, eu não tô olhando o floema, que tá tratando da seiva elaborada, tá? Crianças, rapidamente, tá? Falando para vocês, então, a minha molécula de água é uma molécula polar, ela vai fazer ligação de uma molécula com outra. E por capilaridade, já que aqui as minhas células são bem fininhas, eu vou ter essas moléculas de água percorrendo o interior. Conforme eu tenho a água saindo aqui para a atmosfera, já que a atmosfera tem menos água do que o interior da planta, então eu vou tendo aqui o ambiente puxando as moléculas de água, uma vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, e a água vai subindo então aqui pela minha plantinha. Aqui alguns exemplos de células do xilema para vocês verem, mas o que eu quero que vocês percebam de muito importante é aqui, ó, traqueídeos, células mortas, elementos de vaso, células mortas, fibras lenhosas, células mortas, parênquima lenhoso, células vivas. Opa! Então, o parênquima, eu vejo ele aqui, ó, eu tenho o protoplasto aqui dentro. E ele tem, inclusive, o núcleo aqui, tá? As outras células, ó, células mortas, espessas, tá? Então, eu vou ter o quê? Uma parede celular grossa, lignificada, que vai, então, perder o protoplasto e permitir, então, como se fossem canudinhos, que esse meu xilema funcione para transportar a seiva bruta que vem lá das raízes e vai em direção às folhas, tá? Aqui faço alguma diferença entre os tipos celulares, tá? Então, o que é comum na maioria das células? Traqueídeos, elementos de vabres e fibras. Então, eu vou ter parede celular, protoplasto já morto, todas elas são células mortas, células mortas, células mortas. Eu vou ter placas crivadas, tá? Pontuações, o que é isso? Locais por onde a água vai passar. Então, acaba uma célula, começa a outra, mas aqui, ó, a água, as sais minerais conseguem passar pelo interior, ó. A gente chega a ver os buraquinhos de uma a outra, né? Elas vão passando aqui, a água vai passando, a água e sais, e aí vai percorrendo o interior dessas células até chegar às folhas, tá? Basicamente, os traqueídeos, elas são estreitas, afiladas nas extremidades, possuem paredes transversais, poros, justamente para permitir a comunicação, tá? Essas aqui são mais curtas e largas, então vejam, elas dão mais o crescimento em espessura, despertam em cordões ligados ao traqueídeos.
Fibras alongadas, espessas, dão suporte e proteção. Então, vejam, se eu vou ficar basicamente com uma parede celular grossa, essa parede celular vai acabar fazendo com que aquele protoplasto deixe de existir. E aí, essa parede celular permite a passagem, então, de água e sais no interior. Além dessa parede celular, funcionar também como sustentação para o vegetal. O meu floema secundário, agora aqui eu tenho uma diferença, eu tenho células vivas, tá? Fazendo parte desse meu floema. Então, aqui, ó, enquanto o meu xilema vai levando água e sais, o meu floema traz a seiva elaborada da região onde ela é produzida. Então, aqui eu tenho a minha folha, que é a fonte. Eu tenho a produção aqui de glicose e depois eu vou ter ligação formando a sacarose. E aí, essa sacarose, essa seiva elaborada vai em direção aqui à raiz, onde ela precisa, então, dessa sacarose. Vejam, a raiz está lá embaixo do solo, a folha lá em cima. Então, essa sacarose tem que descer para cá. Detalhe para vocês, enquanto no meu xilema eu tenho só neste sentido, subindo, no meu floema eu posso ter água vindo e voltando, dependendo da necessidade, tá? E vai ocorrer aqui também o quê? A água passa do meu floema para o xilema, dependendo da concentração, diferença de concentração da seiva elaborada e da seiva bruta, vou ter água saindo do meu xilema e indo em direção ao floema, o que vai permitir esse fluxo, então, da seiva pelo corpo do vegetal. Aqui, ó, células do meu floema secundário, tá? Vejam aqui os tubos crivados, então, são células especializadas vivas. Células companheiras, células vivas. Parênquimas, células vivas, as fibras aqui, tá? Elas têm a parede celular que dão sustentação, mas vocês lembram que o floema é um tecido mais fino, que vai sendo gradativamente absorvido ali pelo câmbio e reproduzido por este câmbio para continuar crescendo ali na espessura do vegetal, mas ele é um tecido que fica bem mais fino quando comparado com o xilema, tá? E ele faz, então, esse transporte da minha seiva elaborada lá das folhas em direção à raiz. Aqui, só para vocês entenderem, então, um pouquinho essa movimentação de água. Não é o nosso contexto principal, mas só para dar um entendimento. A folha faz a fotossíntese, eu tenho a produção de açúcares. Esse açúcar, então, aqui eu tenho vasos, tá? Essa seiva elaborada entra aqui e ela vai, então, percorrer o corpo do meu vegetal. Aqui eu tenho uma seiva altamente concentrada, tá? E aí eu vou ter, então, essa sacarose indo para o local que eu chamo de dreno, que vai aproveitar esse açúcar. Enquanto esse açúcar está descendo, eu vou ter a água aqui da minha seiva bruta, que está no meu xilema, que faz esse movimento de ascensão, passando aqui, ó, do xilema para o floema. Conforme essa água passa, ela ajuda, então, a levar este açúcar em direção às raízes que ficam lá embaixo, tá? Que é o local de meu consumo de açúcar, tá? A pressão, então, de turgescência vai auxiliar, então, nesse meu transporte de água e açúcar de um lado para o outro no vegetal. Felogênio. Felogênio também é um tecido, um meristema secundário, que vai dar origem a feloderme e súber. Ele vai permitir também o quê? O crescimento em espessura do meu vegetal. Agora, ele é mais para revestimento. O que vai acontecer com esse meu felogênio? Quem origina o felogênio? Quem origina é o parênquima medular e cortical. E aí, esse meu felogênio, então, ele vai originar a feloderme e o súber. No caule, mais para dentro, internamente, feloderme, externamente, o súber, que também muitos autores chamam de felema. Pode ser que vocês vejam esse nome nos livros, felema. Na raiz, eu vou ter também internamente feloderme, externamente o súber. Esse meristema, né, ele vai originar aquilo que a gente chama de periderme. A periderme eu já vou mostrar para vocês o que é. Então, aqui, ó, no caule, aqui um corte mais de cima do caule, então onde eu tenho células mais novas, aqui um corte mais para baixo do caule. Vejam, a minha epiderme, ela é rompida e gradativamente ela vai sendo substituída, tá? O que eu tenho aqui? O felogênio, aqui, ó, recobrindo todo esse meu vegetal, tá? Para dentro, eu vou ter a feloderme, ok? E para fora, eu vou ter o súber.
Esse meu conjuntinho aqui, feloderme, felogênio e suber, eles vão gradativamente substituindo essa minha epiderme. Essa minha epiderme ela vai sendo rompida e gradativamente substituída, então, por esses três tecidos. Feloderme, felogênio e suber. O felogênio vai originar internamente a feloderme, externamente o suber. Isso aqui também, lembrando que eles vão tendo que se modificar ao longo do tempo, já que a planta vai crescendo em espessura. Aqui na raiz. Mais para baixo, aqui, ponta da raiz é onde eu tenho os tecidos mais novos, lembrando que a raiz vai crescendo para o interior da terra. E mais para cima, próximo ao caule, os tecidos mais antigos. Então, olha aqui, ó. O felogênio aqui em marrom escuro, tá? Para dentro, ele vai formando feloderme, que está nessa coloração aqui mais salmão. E para fora, mais em marrom, ele vai originando aqui o suber, tá? Esses três tecidos, então, feloderme, felogênio e suber, eles vão cobrir o vegetal para fora. Ó, aqui, a minha epiderme vai sendo rompida conforme os tecidos internos vão crescendo e eu vou ter feloderme, felogênio e suber substituindo essa epiderme. Em tecidos mais antigos, olha aqui, eu tenho felogênio, feloderme e suber, tá? Substituindo aqui a epiderme que vai sendo destacada ao longo do tempo. Ó, aqui, felogênio, feloderme, suber, a epiderme sendo destacada. Aqui um corte. Nessa região aqui do vegetal, é o caule, parte mais antiga, lembrando que a parte mais nova do caule, onde eu tenho o ápice do caule é aqui, tá? O que eu vou vendo? Aqui dentro eu tenho medula, aqui eu tenho os feixes vasculares. Então, em verde claro aqui, este círculo eu tenho o meu câmbio vascular, este câmbio vai originando aqui os feixes. O que eu tenho no feixe? Floema mais para fora, xilema mais para dentro, tá? Então, aqui eu tenho xilema, câmbio e floema. Recobrindo o vegetal, eu vou ter, então, o felogênio, que tá aqui num verde médio, tá? Para dentro, eu vou ter aqui, com esses raios aqui pontilhados, eu vou ter a feloderme. E aqui para fora, com vários círculos, eu tenho, então, o suber. Turma, esse conjuntinho aqui, feloderme, felogênio e suber, é a minha periderme. Eles vão substituindo gradativamente a epiderme. Então, aqui, ó, nessa região, provavelmente eu não tenho nem resquício mais de epiderme. Para cá, eu vou ter epiderme. Se eu pensar na raiz, vai ser o contrário. Para cá, eu ainda tenho epiderme, que vai sendo substituída. Para cá, eu já não tenho mais epiderme. Eu vou ter, então, também o suber, felogênio e feloderme. A minha feloderme, então, ela tem células parenquimáticas ativas. Essas células parenquimáticas ativas, elas formam uma, duas, no máximo 4 camadas de células. Existem exemplos raros onde eu vou encontrar mais de 4, mas normalmente são camadas finas de células, tá? 1, 2 camadas. Essa feloderme, ela pode ter diferentes funções dependendo da parte da planta, então ela pode conter estruturas diferentes. Algumas contêm cloroplastos, outras armazenam diferentes estruturas, outras podem ter esclereídeos, lembram? Os esclereídeos, aquelas células que têm uma parede celular extremamente grossa, lignificada. Então, dependendo do local onde está essa feloderme, ela pode ter diferentes funções, consequentemente, ela ter diferentes composições, tá? Aqui, ó, um tecido mais jovem, então eu tenho o felogênio aqui em vermelho e a epiderme aqui roxinho. Se eu pegar um tecido mais antigo, veja, essa minha epiderme praticamente desapareceu, ela é rompida e vai desaparecendo. Eu tenho a feloderme sendo formada aqui para dentro, pelo felogênio, que está aqui em vermelho, e para fora ele está formando o suber, que aqui o autor chamou de felema. Então, felema e suber é exatamente a mesma coisa. Os três juntos, feloderme, felogênio e suber, que é a mesma coisa que felema, formam então a minha periderme. Olha aqui, esse corte aqui típico que a gente vê quando corta de madeira, eu tenho aqui ó, o meu felogênio, para dentro ele origina feloderme, que normalmente é fina, tá? E para fora o suber. Esses três juntos, suber,
felogênio e filoderme são a minha periderme. Lembrando que muitos autores chamam o suber de felema. Professor, e esses outros aqui? Aqui, ó, câmbio. Pra dentro eu tenho o xilema, olha como o xilema é grosso, tá? Eu vou depositando camadas, 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 camadas e o meu vegetal praticamente a madeira é xilema, tá? E para fora o câmbio origina então o floema que vai sendo substituído. E aí eu vou tendo então o crescimento em espessura e em diâmetro do meu caule. O suber ou felema, então é um tecido secundário produzido pelo meu felogênio. Ele é composto basicamente de células poligonais e mortas na maturidade. Então, inicialmente, esse meu suber ele é composto por células vivas, mas posteriormente elas vão morrendo. Vocês já viram aqueles cortes no caule? Parece que o caule é todo rachado, né, por fora? São essa parte aqui do suber, ó, que forma essa estrutura aqui, parece uns veios, né, uns rachados. Que a gente fala, a casca da árvore está rachada. É, na verdade, este suber. Então, tem o felogênio e a filoderme mais aqui para dentro, tá? A parte externa, então, periderme, né? Feloderme, felogênio e suber, eu tenho, então, essa minha periderme, tá? Aqui, de novo, ó, o suber, felogênio, para cá eu tenho a filoderme. A periderme, então, tudo isso aqui, tá? Aqui para dentro seria câmbio, xilema e floema. No caso aqui, ó, eu tenho grãos de amido. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho vários tipos de funções aqui? Para a gente terminar, então, ó, eu tenho o felogênio, que é o meu meristema secundário. Para fora, ele origina o suber. Para dentro, eu tenho a filoderme. No caso aqui, ela está armazenando grãos de amido. A minha periderme, então, é o conjunto, né, de filoderme, felogênio e suber. Tá? Aqui, eu vou ter o câmbio vascular. Para fora, floema. Para dentro, xilema. Aqui, minha estrutura primária, jovem aqui do caule, vasos condutores de seiva, tá? Câmbio vascular. Aqui eu vou ter, então, o crescimento, então, deposição de mais células aqui presentes, ok? Alunos, era isso que a gente tinha para falar com vocês. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!